Então eu queria dar uma boa noite para todo mundo que está aqui. Boa noite para quem estiver porventura assistindo. Aí pode ser bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o momento que você estiver vendo. Mais uma fogueira de pixels. Agora uma fogueira de pixels já sob o nome Afluentes, né? Na renovação que a gente fez aí na comunidade. E muito feliz por a gente poder ter esse evento e muito feliz por ter esse evento com a Tami, que desde que chegou na Comu sempre foi uma pessoa engajada, interessada, participativa. E até a gente estava falando um pouquinho mais cedo, né? Também você falou assim: ah, nesse período agora eu não estou conseguindo engajar tanto lá no grupo, mas não precisa ser um negócio consistente, assim, né? Às vezes todas que você esteve, você trouxe muita energia positiva, muita coisa boa. E nos contou, inclusive, também sobre esse evento que você desenvolveu na sua vida, né, nesse período, né? Então, muito feliz de poder escutar a tua trajetória agora e ciente de que você vai estar retornando na comunidade N vezes, você também já é da casa. Então, queria te convidar, né, e convidar todos aqui a te escutar, ouvir essa tua trajetória. Sei que você preparou algo com muito carinho aqui pra gente hoje. Eu queria muito te ouvir. Só queria dar uma boa noite para vir aqui que Fê Brusco acabou de entrar, né? Então, boas-vindas aí também. E te dar a palavra também. Fique à vontade, a casa é sua. Que precisar de mim, estou aqui e muito preparado para me encantar com o seu conteúdo. Boa noite, gente. Cês, obrigada mais uma vez pelo espaço. Você sabe como eu gosto de estar em contato com a comunidade e, e como também a comunidade faz parte, né, desse projeto também, porque quando estava na fase lá embrionária, né, eu recebi muito suporte, assim, aquele empurrão, sabe? Quando a gente está um pouquinho com o pé ali, outro aqui, sem saber se vai, e foi muito importante estar cercado de pessoas tão especiais que a gente encontra na comunidade. E então vai ser muito legal agora compartilhar e como também a comunidade encaixa nessa história. Hoje o projeto eu chamo ele de Escovação Encantada, mas ele culminou, na verdade, na criação de um livro chamado Vicky e a Fantástica Jornada das Escovas Encantadas. E eu vou compartilhar com vocês a construção e a vivência desse projeto criativo. Então, começo me apresentando. Deixa eu ver se eu tô. Deu certo aí, passou para vocês? Faço assim. Ótimo. Então, tá bem. Bom, meu nome é Tamires e eu costumo, né, me apresentar mais como Tami Silva e sou dentista de formação e eu fui uma pessoa assim que seguiu aquela trajetória bem acadêmica, né? Então, eu fiz mestrado, fiz doutorado, tive experiência como docente, né, em faculdade. Então, estava naquela caixinha, né? E isso, de certa forma, me incomodava um pouco porque eu sentia que eu tinha muito mais interesses. Então, esse projeto também fala um pouco desse processo de autoconhecimento, né? De entender é, outras facetas, né? Além da odontologia. E, inclusive, esse termo dentista educadora foi um termo que eu hoje uso para me referir a mim, porque eu acho que é o que mais expressa realmente como eu me sinto como profissional. Então, hoje eu cheguei nesse termo, mas foi uma construção que o projeto faz parte. Deixa eu ver se eu consigo passar. Deu certo aqui. Bom, então, para começar, justamente como dentista, né, como que a gente chega na parte de escrever um livro infantil, ilustrar, né, teve um caminho ali que eu percorri e a primeira coisa foi realmente reconhecer de que eu não me identificava em ter só um rótulo, em falar, ok, eu sou dentista, agora eu restauro dentes, eu faço limpeza, essas coisas, e acabou a minha área de atuação. E então eu simplesmente reconheci que eu não me encaixava ali nos moldes tradicionais, que tinham outras áreas além da odontologia que despertavam o meu interesse. E, e eu comecei a entender que eu não deveria me reduzir para caber dentro desse universo apenas. E aí eu separei essa apresentação
trazendo algumas premissas, né, alguns pontos que o projeto, o desenvolvimento dele foi me trazendo e hoje, olhando para trás, são coisas que ficaram muito claras, né? Então, a primeira premissa, quando uma pessoa não limita seus talentos e interesses a um único caminho, ela abre espaço para construir algo autêntico e traçar uma trajetória inusitada. Então, quer dizer, ao reconhecer que a gente pode ser muito, muito mais do que uma profissão, né, ou uma determinada área, a gente consegue construir algo totalmente autêntico, algo é, que realmente expressa a própria pessoa, né? Mas que é um caminho e é único. E eu acho que isso é um pouco assustador, porque a gente tem um desconforto em você fazer uma coisa que é diferente do que todo mundo faz, né? Inclusive o estranhamento das pessoas, inclusive o seu próprio estranhamento, né? Então, esse é o ponto de partida que precedeu a criação do livro, né? E na sequência, eu comecei a ter contato com o termo de multipotencialidade, que se refere a pessoas que realmente têm ou múltiplos interesses ou múltiplas habilidades, né, que não conseguem se limitar, digamos assim, a atuar apenas em algo ali quadradinho. Eu não conhecia, né? E eu achei muito interessante. Eu trouxe para vocês aqui como uma referência aí para vocês cultivarem os jardins digitais de vocês. Né? Ah, a Emily, não sei como pronuncia, Wapnick, alguma coisa do tipo. E ela tem um livro, né, Como Ser Tudo o que Você Quiser. Ela fala desse incômodo desde novinha, sobre responder o que você quer ser quando crescer? E ela falou, eu nunca, sempre quis ser 20 coisas diferentes, né? E ela explora, né, o que é ser multipotencial, né, as habilidades e como realmente você viver essa trajetória mais autêntica, onde você inclui várias áreas de interesse. E eu passei para o CES, não sei se você pode colocar no chat, um vídeo, né, que ela fala um pouquinho sobre esse assunto, que eu acho interessante depois, quem se identifica com esse assunto quiser entender um pouco mais, o que ela pensa a respeito da multipotencialidade. E eu coloquei esse QR Code que vai para um teste que ela colocou no site dela, para você descobrir se você se identifica com uma pessoa, poderia se identificar com uma pessoa multipotencial. E, enfim, para mim foi muito importante reconhecer que eu sou essa pessoa que sou dentista, mas também gosto de ilustração, sou dentista, mas gosto de escrever história infantil. Então, assim, foi muito libertador, né? Então, a segunda premissa, a liberdade de transitar entre áreas amplia perspectivas e oportunidades, né? Então, quando você percebe que você tem mais áreas de atuações, mais recursos e ferramentas, você começa a ver que tem mais oportunidade para fazer mais coisas também. Mas, assim, um caminho de aceitação. Eu acho que essa limitação de pensar, né, mais fechadinho em caixinha é uma coisa, assim, muito cultural, muito também de uma sociedade que era mais, por exemplo, as pessoas antigamente, né, nasciam numa família que era carpinteiro, você sabia que você ia ser carpinteiro, né? E hoje em dia a gente vive num mundo que tem muito mais possibilidades e isso é difícil também, não é fácil a gente ter essa liberdade, né? Mas é possível a gente se autoconhecer e conseguir traçar algo que seja muito interessante para a gente e que seja autêntico. Né? Então, a partir desse reconhecimento, eu comecei esse caminho, né, de sair do convencional. Então, da minha parte, o que eu fiz foi reconhecer, por exemplo, que eu tinha esse lado mais voltado para a educação. Então, eu tinha tido essa experiência como professora na faculdade. E eu decidi, em vez de fazer uma especialização em prótese, algo do tipo, eu fiz uma especialização em computação aplicada à educação. E foi muito legal, eu realmente amo esse assunto também. Então, assim, não é que eu gosto mais de um, gosto menos de outro, assim. Eu gosto de todos, os dois assuntos me interessam muito. E eu que foi muito legal. Foi por causa disso que eu acabei entrando em contato com a comunidade, porque eu comecei a pesquisar sobre design de aprendizagem, né? Eu até pensei em... Eu estava, assim, repensando minha carreira mesmo, né? Então, por isso que eu também estava
me permitia experimentar outras áreas, mas por causa disso, nas minhas pesquisas apareceu a comunidade. Eu falei, nossa, que lugar, negócio legal. Eu entrei no grupo e o resto é história, né? E depois veio o Plex, né? Veio essa troca toda, e tudo isso estava acontecendo meio que ao mesmo tempo, né? Enquanto eu já estava maturando ali a ideia do livro. Então foi muito, muito legal. E então, nesse período, comecei a fazer então cursos também livres que não tinham nada a ver também com a minha área, né? E tem um outro ponto, né? A gente vive numa sociedade que assim, o nosso tempo ele tem, parece que tem que ser usado para a gente produzir coisas que monetizem, né? Tipo assim, isso dá dinheiro, isso é para trabalho, senão você não, né? Parece que não tem essa permissão. Então, me permiti fazer cursos que não tinham, não, eu, eram só habilidades mesmo, poderiam ser encaixados como hobbies ou coisas do tipo, mas é realmente uma fase assim de experimentação, né? Nada, eu não, em nenhum momento eu fiz nada dessas coisas pensando vou escrever um livro. Eu fui fazendo essas coisas foram construindo um caminho, digamos assim. E aí entrei a terceira premissa, né? Explorar caminhos fora do convencional amplia repertório e gera oportunidades inesperadas. Então, realmente, isso aconteceu. Eu nunca poderia imaginar que tinha uma comunidade, né, com pessoas tão maravilhosas, e não é nem um pouco puxa-saquismo. É, você sabe, né, Cês, assim, é só as trocas que a gente tem, realmente, quem participa sabe o que a comunidade representa, né? Então, foi muito legal e muito importante, mas provavelmente eu só entrei em contato porque eu saí desse convencional. E eu queria aproveitar, né, que eu estou falando aqui, se alguém quiser abrir o áudio, fazer perguntas, assim, não, né, fiquem à vontade, porque a gente está aqui, né, entre a fogueira de pixels, e então não queria só, né, vomitar um monte de conteúdo, mas realmente trazer essa troca. Então, né, se em algum momento vocês sentirem de perguntar ou quiserem trazer percepções de vocês, por favor. Vou então só aproveitar também essa brecha. Primeiro para dar Uhum. uma boa noite para a Babi, que eu vi que acabou de entrar aqui, né? Então, boa noite aí, Babi. E para falar um pouquinho também de quem assistiu essa sua trajetória, quem viu, teve o privilégio de ter você conectada dentro da comunidade, conectada ao Klex, por exemplo, no momento que a gente fez, era sobre o hobby como um artista, né? Então tinha muito esse lado realmente de como ser criativo, de como trabalhar esses aspectos. E algo que a gente sempre frisou muito, que nós não nos colocamos numa posição de especialistas falando de determinadas coisas, mas sim de aprendizes compartilhando essa jornada, né? E eu acho muito gostoso estar acompanhando essa tua apresentação, o que você já trouxe, porque é uma representação disso, assim, é uma jornada de aprendizagem que você está nos contemplando com essa vista, né? Então, já gostei muito dessas premissas que você trouxe e acho que é importante a gente fazer esse adendo de que estamos num lugar de aprendizagem, né? E você representando isso muito bem agora. Então, só fazer esse pequeno parênteses aqui. Exatamente. E é incrível, assim, é tão engraçado realmente quando a gente se coloca em movimento, como as coisas acontecem, né? Porque, como eu falei, a comunidade apareceu e apareceu, assim, parece que tudo do jeito que tinha que acontecer, assim, uma coisa, assim, muito engraçada, porque o livro em si e as trocas que a gente teve sobre o livro me colocaram muito em movimento, porque quando eu comecei a ilustrar, eu já vou falar um pouco disso, eu, sabe, assim, começar uma coisa do zero, né? Eu não tenho uma construção como ilustradora, de repente comecei a ilustrar, então eu tive que realmente buscar as referências, não ter medo de fazer algo muito parecido com algo que já existe, tipo, e colocar minha cara. Então foi muito importante e realmente a gente se movimenta e aí a gente vai encontrando, parece que a gente vai ficando mais afiado assim também, a gente vai encontrando coisas que ressoam com a gente, né? Então foi bem importante. Aí aqui até compartilhar com vocês minha primeira experiência assim mais criativa, né? Quando a gente é criança a gente brinca bastante, né? Desenha, faz um monte de coisa.
Mas na fase adulta, acho que foi a primeira vez que eu me permiti realmente fazer uma coisa diferente. Então, eu trago aqui a quarta premissa, né? Criatividade não como um dom, mas como uma prática, né? Então, eu coloquei até embaixo, né, o nome de uma professora chamada Camila Hurtado. Ela tem uma empresa ali que seria Happy Green Family, que está ligada ali a um curso que ela dá na Doméstica, que é super acessível. Eu acredito que muita gente deve conhecer. A Doméstica é um site que tem vários cursos curtos, assim. Para quem está aprendendo, assim, não é uma coisa super profissional, assim, super profunda, mas para quem quer brincar, dar os primeiros passos, eu acho muito legal, né? E eu fiz um curso que basicamente a gente coleta plantas, né? E a gente faz um processo de ressecar essas plantas e depois a gente faz uma arte em cima disso, né? E eu tava morando nessa época num lugar muito privilegiado. Então, assim, essas plantas que eu tirei foto aí na mesa foi num passeio, assim, sabe? Andando, eu fui dar uma caminhada de uma hora, voltei. E dali virou essas dois marcadores aí de página, que era o projeto desse curso, e esse quadrinho. E aí eu fiquei muito feliz, assim. E é lógico, eu tô colocando aqui o produto final, mas assim, eu tentei montar várias coisas que ficaram horríveis, né? Então, só para dizer que realmente é uma prática, né? E aí foi a minha primeira tentativa. Eu fiquei muito feliz com o resultado, mas também não fazia ideia que isso um dia ia me ajudar a ilustrar um livro, entendeu? Então foi só o começo. E, enfim, então, navegando nesse mundo de possibilidades e tentando e desenvolvendo e me conectando com as pessoas, né? E reconhecendo que ser só dentista não era assim o suficiente para mim, queria fazer alguma coisa a mais, né? E aí eu comecei então a encontrar na rotina clínica oportunidades de colocar esses outros conhecimentos, essas outras habilidades que eu gostaria tanto de desenvolver como aprimorar, para resolver problemas reais, né? Então, nesse caso, quando múltiplos interesses geram soluções. No dia a dia da clínica, quando eu atendia criança, sempre perguntava para os pais como que é a rotina de escovação e ouvia de tudo, né? Ah, eu já desisti. Todo dia é uma guerra. Já falei, quando crescer vai colocar uma dentadura. Então, assim, eu via que era um problema real que não só sentar o paciente na cadeira e explicar como escovar iria resolver, porque é uma coisa do dia a dia. E a gente vai vendo que, às vezes, por trás do adulto que tem preguiça de passar fio dental, que fica adiando as idas ao dentista, tem uma criança que assimilou a experiência com a saúde bucal, né, a experiência com a higiene bucal, com as idas ao dentista de forma negativa. Então, eu acho que a rotina de cuidados da criança é a oportunidade da gente plantar uma sementinha para ter uma. Está cortando um pouquinho, Tami. Tami, você me Eu escuta? pudesse Aí, Não, cortou, né? cortou para vocês também, gente, um pouquinho o pensar som? em soluções. Tá travando? Aí, aí agora voltou. Opa. Mas aí no trecho final que você estava falando nesse Opa, voltou? slide, voltou, voltou. É no Voltou. trecho final Tá. que você estava falando nesse slide dessa dor dos pais, né? E Isso. aí começou a picotar. Exatamente. Então eu pensei que por ali era um caminho, né? Mas nesse momento então só estava reconhecendo, né? E a partir disso eu posso dizer que teve a quinta premissa, que é conectar áreas distintas possibilita enxergar oportunidades invisíveis no cotidiano. Então talvez se eu não tivesse pensando em coisas criativas, se eu não estivesse lendo, estudando educação, tecnologia, fazendo cursos, talvez minha mente não chegasse que eu poderia trazer uma solução, um recurso, né, para que os pais trabalhassem esse tópico. Né? Mas a partir então dessa observação do dia a dia, nasceu uma ideia, né, de criar um recurso para trabalhar a motivação das crianças com a escovação. E nesse momento, o que eu fiz? Foi tentar entender mais, né, essa rotina de cuidados bucais. Então, eu fiz, não sei se você lembra, inclusive, vocês, né, Nath, eu cheguei até a colocar na comunidade ali
pais que estivessem dispostos a fazer trabalhar numa pesquisa comigo, e eu pude conhecer melhor a rotina de pais de crianças pequenas, saber como que é a experiência de escovação dos filhos, quais são os problemas, quais são as facilidades. E aí eu fui percebendo que o problema, assim, era um ponto na rotina, né, a escovação, mas na verdade tinha algo muito maior. Então, os pais em burnout parental, né, então os pais em esgotamento porque tem muitas demandas, o tempo com a criança ali geralmente está ligado, os pais também estão muito cansados e tem um desgaste ali na relação pai-filho. E, bom, o que, que eu pensei que eu posso fazer além da clínica, né? Então, além do que já estava ali na minha rotina, o que, que eu poderia pensar e trazer de solução, né? Então, a premissa 6, identificar e compreender problemas na prática clínica, abre caminhos para soluções criativas, né? Então, ter reconhecimento desses problemas me ajudar a começar a pensar numa solução mais criativa, né? E antes de chegar realmente na ideia de que eu iria criar um livro, eu percebi que eu precisava encontrar a resposta, não só na entrevista com os pais, mas assim, no fato de que eu mesmo fui uma criança, e como toda criança, aliás, muito adulto não vai escovar o dente, né? As pessoas têm essa coisa de tipo, meu filho não vai escovar o dente, mas geralmente nem essa pessoa gosta de escovar o dente, entendeu? Então, assim, a gente exige muito das crianças, né? Mas eu tive essa etapa de um encontro com a minha própria infância, que é lembrar como era a minha relação com a escovação, quais eram as coisas na minha infância que me geravam impacto e que, por exemplo, eu lembro até hoje, o que eu nunca esqueci ali da minha infância. Então, primeira parte, eu era uma criança na verdade, o livro, ele até o primeiro passo ali do livro, da história, é pautado na minha infância. Porque eu chegava a um certo horário, meu pai falava, vai escovar o dente e vai dormir, vai pra cama. E eu tentava dar um pelé no meu pai e ir direto pra cama. Ou ia escovava bem rápido, né? Ia direto pra cama. E meu pai ia atrás de mim, volta, vai escovar. Então, foi tipo isso. A Vicky no final era. Não, e se você olhar a foto do meu pai, olhar esse desenho aqui, você vai falar, tem coisa aí. E aí eu lembrei dessa cena, né? E foi realmente o que começou a desencadear a construção da história. Mas eu lembro que eu mesmo não gostava, né, de escovar os dentes. E comecei a lembrar, né, uma coisa que impactou muito a minha infância, que foi esse livro que eu coloquei. Aí, O Urso que Queria Voar. E eu lembro que esse livro me acompanhava e eu ficava assim, sabe? Lia, relia, e a criança demora para ler, né? Então ficava muito tempo em uma, duas páginas. Então eu, eu pensei no livro realmente como recurso, muito embora a gente tem muitas possibilidades com a tecnologia, mas assim, a gente vê os índices. Primeiro, a gente precisa de alternativas para as crianças não ficarem na tela, né? Então, o que, que a gente pode? Então, eu pensei o livro realmente é uma possibilidade ainda. E também porque no Brasil a gente tem as crianças têm baixa, as crianças e os adultos também baixa adesão à leitura, né? Então assim, uma forma da gente continuar incentivando nesse caminho. Então, na minha infância encontrei ali, digamos que a resposta, né? Então, eu coloquei aí a sétima premissa, olhar para a infância com atenção para encontrar soluções que o adulto já sabe, mas esqueceu. Então, quer dizer, no fundo, todo mundo aqui sabe que é, como é chato escovar o dente quando você é criança e como essa experiência não é muito legal e como você se sentia. Então, no final da história, a gente às vezes não precisa ir muito longe para encontrar uma solução, mas a gente voltar em quem a gente era mesmo quando era pequena e a gente vai lembrar ali como as coisas funcionavam. Né? E aí começa esse processo criativo, né, que já plantou aquela sementinha da história com meu pai, né? Mas eu também fiquei pensando que, né, como que eu posso despertar o interesse das crianças pela escovação, mas sem falar de escovação, né? Então, eu não queria... Então, assim, essa coisa mais, assim,
técnica, né? Ah, escova aqui, depois escova ali, depois faz. É importante, né? Mas eu queria, assim, outra possibilidade, né? Também as mesmas historinhas que a gente conhece. Ai, meu escovou o dente, aí tem um bichinho da cárie que vem. Então eu falei, o que eu posso fazer de diferente, né, nesse sentido? E aí o meu processo criativo, ele partiu do afeto, né, como ponto de partida, que é o que? A relação da criança com a própria escova. Tá? Então, daqui a pouco eu já vou falar um pouco mais do livro, mas o ponto de partida do livro é antropomorfismo, né? A criança, ela vê na escova sentimentos, né, e afetos humanos e ela cria essa vinculação com a própria escova. E aí vem a oitava premissa, né? É possível ensinar conceitos essenciais de forma envolvente ao usar a criatividade em vez de instruções diretas, né? Então, eu achei que foi uma boa saída trazer essa, esse caminho, né? Então, essa escolha narrativa é algo que eu trouxe como curiosidade sobre o seu processo maravilhoso, afeto, ser bom. Sim, vou falar mais já já sobre isso. Bom, o primeiro passo, assim, mais prático, né, da criação do livro foi a escrita, que para mim foi um processo muito mais fácil. Acho que já veio ali elaborando, né, desde o começo, sabe, esse contato que eu tive com a mini Tamires, a Tamires do Velho Testamento, né? Eu já tinha uma sementinha, então quando eu sentei para escrever foi uma coisa que fluiu muito fácil para mim. Lógico que depois teve a etapa de revisar, né? Eu passei para uma pessoa fazer a correção, né, do texto e tudo mais, depois eu revisei mais uma vez, e enfim, mas o grosso, né, foi mais fácil, foi a etapa mais fácil para mim, digamos assim, né? Então, a premissa 9, alguns processos criativos fluem de forma mais natural e espontânea, mas cada experiência é única. Então, por exemplo, se o C decidir escrever um livro, talvez a escrita seja mais difícil para ele e a ilustração mais fácil. Né? A gente não dá para saber, né? Mas eu gosto muito da leitura que a Julia Cameron, não sei se vocês conhecem esse livro, O Caminho do Artista. É um livro, acho que às vezes até um pouco polêmico nessa área de criatividade, né? Mas ela traz exercícios práticos para ajudar a pessoa a desenvolver a criatividade. Mas eu realmente, quando eu penso na parte de como desenvolver a escrita, eu sinto muita conexão que ela traz, que ela defende, né? Que criar é como se fosse um ato espiritual. Porque o caminho do artista faz essa conexão com o seu eu mais profundo. Então eu sinto que naquele momento eu realmente como se, sabe assim, quando os chakras estão alinhados, simplesmente flui, sabe? E esse livro eu não terminei de ler, porque são várias atividades, é um processo longo, mas até onde eu caminhei dentro desse livro, eu tive insights muito interessantes e realmente ressoou muito com a minha experiência com a escrita. Agora, em relação à ilustração, aí aqui realmente a coisa pegou pro meu lado. E agora que a coisa pegou, a internet pegou também. Pegou tudo ao mesmo tempo. É só suspense que a Tami fica fazendo pra gente aqui. Vamos só esperar um pouquinho que já vai voltar. Ou ainda não voltou, Tami. Acho que tá com delay. Vai, é isso aí. E aí eu Aí. fui. Mas eu tive várias fases. Então, nessa imagem mesmo, são três ilustrações que eu fiz, mas tipo, de ficar rabiscando, de falar assim, tá, como que é a Vicky? Até onde eu consigo ir, assim? E aí pesquisar e testar de um jeito, testar do outro, que técnica eu vou fazer, e eu não tinha resposta para nada, basicamente. Mas estava ali consistente, né? Então a ilustração foi um desafio maior. E quando eu decidi que eu ia até o fim com a ilustração, eu falei, eu vou abraçar o não profissionalismo com força. Então, assim, não vou tentar fazer uma coisa super. Eu vou tentar fazer o quê? Qual é o meu objetivo com a ilustração? A ilustração precisava apoiar a história. Esse era o meu objetivo. E assim eu segui dentro dos meus limites, né?
E aí o que eu fiz um curso também pela doméstica, que eu já vou passar para vocês com o nome da professora, que foi fundamental, assim, que foi também a técnica que eu me apaixonei total. A questão da rede de apoio, como eu falei, da comunidade, foi muito importante ter pessoas, né, que ajudam a gente a não desistir, né? Porque a gente tem que lidar também com o sabotador interno, porque chega uma hora que você pensa assim, meu, quem que é você para fazer uma ilustração, sabe? Você é dentista, né? Vai restaurar um dente, né? Mas a gente continuar nessa tentativa e erro, né? Então, essas foram algumas tentativas e erros, algumas brincadeiras assim que eu fiz, mas bom, premissa 10: aceitar limitações e imperfeições, buscar apoio e experimentar técnicas fora da zona de conforto, né? E aí a gente vai conseguir então transformar desafios criativos em força e aprendizado. Então, assim, eu fui experimentando, tentando, errando, comunicando à comunidade que eu estava fazendo, escrevi um livro, estou numa fase de ilustração, todo mundo vai dar certo, né? Então foi muito importante mesmo. Aqui alguns exercícios que eu fiz também. O nome da professora tá aqui embaixo. Da professora é o nome tipo artístico dela, né? É Estrelita Caracol. Ela tá no Instagram também. As ilustrações dela são absurdas, assim, é tipo a meta, né? Mas eu falei, ok, não, não vamos tentar ir tão longe agora. Mas aqui nessas imagens são alguns exercícios que eu fiz que é baseada no tipo de ilustração é de recortar e colar. Né? Então, uma coisa que a gente aprendeu desde prezinho, né? Então, assim, no fundo, todo mundo sabe um pouco disso. Então, realmente é treinar e tentar e seguir nessa linha. E aqui uma parte já do processo da construção do livro, né? Coisas que eu aprendi dentro do curso dessa professora, Estrelita Caracol. Então, tive contato com coisas totalmente fora, assim, do meu escopo normalmente, que é o mood board, que né, entender esse conceito de mood board e também, enfim, tudo novo, né? Então aqui eu selecionando algumas paletas, né, que possivelmente iria trabalhar e preparando os papéis, né? Então a gente prepara várias texturas, vários tipos de papéis, deixa, né, minha casa ficou um laboratório meio maluco assim lá em casa. Mas foi um processo super gostoso, super divertido. E aqui algumas ilustrações que entraram no livro, né? Então, a história do livro então, é a Vicky, que é uma garotinha que não gosta de escovar o dente. Ela tenta dar um pelé no pai e ela vai para a cama, porque o pai cai no sono lá na sala. E ela vai pro quarto tentando escapar e se sente super esperta. Conseguir dormir, né? Ir pro quarto, né? Sem escovar o dente, mais um dia, sem fazer essa coisa muito chata. Mas ela escuta um choro e um barulho de choro, ela começa a perceber que vem do banheiro. E quando ela chega no banheiro, ela toma um susto, ela dá de cara com as duas escovas animadas, que é o Senhor Escova e o Escovinha. E a partir daí eles criam uma relação, né, de vínculo de amizade. E o Senhor Escova, né, tem o Escovinha, que é o jovem, tem o Senhor Escova, porque a gente acaba trabalhando também a jornada da escova, né? Então, vi que a fantástica jornada das escovas encantadas. Então, a escova tem aquele começo, né, o meio e o fim, né? Então, no caso, o, o senhor escova ele deixava os dentes muito limpos e tudo mais, e de repente, opa, deixa eu ver aqui, minha internet acho que deu uma voltou. Deu uma cortadinha quando você estava falando sobre os dois, sobre a trajetória do Sr. Escova e do Escovinho. Tá. Então ele compartilha, né? E ele compartilha como é importante para a escova cumprir essa missão, né? Que eles têm de deixar os dentes limpos. E é nesse momento, então, por exemplo, o Escovinha ele começa a chorar porque ele fica pensando assim, nossa, ela não gosta de mim, né? Acho que eu tenho algum problema. Será que a minha cor, as minhas cerdas são muito duras? Porque ela não gosta de escovar o dente, eu não posso escovar o dente. Então... E aí a Vicky começa a entender que ela não escovar o dente gera esse impacto e eles criam fazem como se fosse uma promessa ali de que a escova, né, a Vicky vai ter esse compromisso com a escova de estarem juntos
E, bom, por fim, o pai acorda, né? E a Vicky corre pra cama, o pai volta e fala: Ah, você foi dormir de novo sem escovar o dente, né? Cenas que baseadas em fatos reais. E aí ela fala pro pai: Não, pai, ó, a partir de agora não precisa mais se preocupar que eu vou escovar o dente todo dia. Você nem vai precisar me pedir. E o pai então sai e ela vai pro banheiro. Quando ela chega no banheiro, as escovas não estão mais animadas, estão normais. E ela fica, então, na dúvida se ela sonhou ou se realmente as escovas são encantadas. Na dúvida, ela lembra da promessa que ela fez com escovinha e escova como nunca tinha escovado antes, e depois ela vai dormir. E enquanto ela tá dormindo no mundo encantado das escovas, a escovinha nunca mais chorou, porque depois desse dia ele era a escovinha mais feliz do mundo. Né? Então, assim, né, então tem toda essa história, né, da criança com a escova, e eu consegui criar essas ilustrações que são simples, mas que o meu objetivo eu acredito que eu consegui cumprir. Então fiquei muito feliz que é realmente o texto ser apoiado pela ilustração, e a diagramação também deixei ela mais simples possível para não essa coisa que eu falei, não queria deixar totalmente profissional. É um trabalho mais artesanal mesmo, mas o objetivo é realmente chegar, então, a mensagem chegar para a criança. E aí eu tô aqui, até com um livrinho aqui. Então tem as ilustraçõezinhas. Então ele tá bem diagramado, assim, bem simples, mas ele apoia bem, né, a história. E então a gente conseguiu chegar nesse resultado, né? Então ele foi registrado, né? Tudo bonitinho. E só que a publicação é publicação independente, né? E aí agora, né, vem a parte histórias a partir da história, né? Então trazendo aqui um pouco, né? Porque a gente começa ali com uma ideia bem bobinha, né? Aparentemente, né? Ah, será que, né? E vai enfrentando vários desafios no caminho, até que a gente consegue materializar em algo. E a primeira imagem, né? Porque eu pensei, vou ajudar crianças, né? Mas também tive feedback de histórias fantásticas, né? Então, por exemplo, essa foto é da dona Carminha, a mãe da Fernanda Brosco, né? Que tá até acompanhando a história, nossa conversa, que é uma senhora que não teve oportunidade, assim, de estudo na vida, e então não tem muito contato com leitura e coisas do tipo, e ela conseguiu ler o livro e se conectar com o livro. E aí a Fernanda comprou esse livro e falou que a mãe dela depois falou: cadê aquele livro lá? Porque ela amou, ficou super feliz. Então, assim, fiquei muito emocionada quando eu tive esse feedback, né, sobre a dona Carminha. E também histórias como essa, né? Daqui a filhinha da Carol, que é uma mãe que eu conheci lá em Garopaba, quando estava morando na região, né? E disse que a filha ficou muito feliz, né? Ficou grudada ali com o livro para tudo que é lado. E fez. Acho que a internet de novo deu uma trolladinha. Que apareceu de novo aqui. Aí, tá voltando, tá. E bom, de um livro nasce uma ação, né? Então, na verdade, o livro virou um recurso de um projeto muito maior, que, que seria a Escovação Encantada na escola. Então, juntando ali a entrevista que eu tive com os pais, né, fui percebendo várias demandas, os conhecimentos que eu tive, então consegui montar um projeto mais fechado, onde junto, no caso assim, nós como dentistas e a escola, juntos apoiando pais no que a gente chama de letramento de saúde bucal, que seria ajudar as crianças a criarem essa experiência com a saúde bucal, esses conhecimentos, para que no futuro elas possam tomar boas decisões de saúde bucal para elas. Então, eu criei toda uma estrutura onde eu capacito professores, por exemplo.
como fazer primeiros socorros odontológicos e como fazer escovação supervisionada na escola. Os pais, eles também recebem materiais, então materiais de como, por exemplo, escolher uma escova de dente, quanto de pasta de dente coloca. Então tem essas ferramentas que eu também ofereço para os pais. O livro, como eu falei desde o começo, ele o afeto é o ponto de partida, né? Então, uma coisa também interessante que junto com esse livro eu envio para os pais um instrucional curtinho chamando os pais, convidando os pais para essa experiência do livro, que é fazer a leitura com os filhos, que é transformar coisas ligadas à escovação em algo mais profundo para a criança. Então, por exemplo, vai comprar uma escova de dente semana que vem, já cria essa emoção na criança. Ai, a gente vai comprar uma escova de dente nova. Que cor que você quer? Como que você quer? Não? Então, assim, já trabalhar essa questão da aquisição da escova como algo importante. Mas também trabalhar a questão do próprio descarte, porque, por exemplo, a escova que a gente usou na nossa infância tá por aí, ela não sumiu, porque não tá mais diante dos nossos olhos. São os materiais que são feitos das escovas de dente, elas não são muito ecológicos, entendeu? Então, eu proponho também nesse instrucional os pais darem saídas mais interessantes para o descarte da escova. Então, por exemplo, entregar em pontos de coleta as escovas de dente, ou transformar a escova de dente num pincel, usar, dar outros usos, enfim. Mas não fazer esse descarte inconsciente, quer dizer, acabou a escova, tá velha, joga fora, enfim. Então, trazer essa consciência. Chamar os pais para a questão da presença em relação à escovação, porque o que acontece com a rotina que os pais têm, às vezes o único momento que eles têm de troca com as crianças é o horário da escovação, aqueles minutinhos ali, às vezes se for feito com presença, intenção, afeto, pode ser um momento de conexão e não o contrário, que é o que acaba acontecendo. Ou seja, termina o dia às vezes com gritaria, né, com aquela coisa dos pais estarem cansados e aí a criança já não quer escovar o dente, fica também super estressada. Então a gente sabe que não é fácil, na teoria é muito fácil falar faz isso, mas é um convite, né, para tentar fazer desse momento um momento legal. E, enfim, toda essa ideia assim é de que a escola, né, seja um espaço ativo de promoção de saúde. Então, algo também que eu incluo nesse projeto é fazer o exame das crianças e ter um diagnóstico da escola. Então, por exemplo, o nível da escovação das crianças é esse. Se esse é o nível, o que a gente pode fazer ou para manter ou para melhorar? Então, estratégias dentro da escola, né, apoiar os professores pedagogicamente para trabalhar a questão da escovação. Então, né, fechei todos esses pontos e eu criei um selo ali para as escolas, né, de serem guardiões da saúde bucal. Né? Então, eles não são responsáveis, não são, mas eles estão ali como guardiões apoiando essas iniciativas e realmente acabou virando um ecossistema, né? E aí entra a premissa 11, né? Criar algo pode ser apenas o início de algo que inicialmente não era possível vislumbrar. Então, quer dizer, eu não fiz nada pensando que eu ia fazer algo. Tá travando para vocês aí? Sim, então, esperar um pouquinho aqui, a gente já retoma. Vocês também nos ouvem? Ecossistema e depois o recurso, né? Uhum. Foi o contrário. Tami, você nos escuta? Estou escutando. O finalzinho que Cortou você aqui. falou do ecossistema, quando tá falando dos guardiões, deu uma engasgada de novo. Se puder repetir só esse pedacinho dos guardiões em Sim. diante? Tá, então, enfim, a ideia então é que os professores e a escola sejam reconhecidos como guardiões, né, da saúde bucal, demonstrando um compromisso, né, com a saúde integral e o desenvolvimento integral da criança. E que esse ecossistema ele só foi formado realmente porque foi dado um primeiro passo lá atrás, mas que eu não fazia ideia, né, de que eu chegaria nesse ponto de complexidade, né? Mas
é sempre realmente eu vejo que é assim, dar o primeiro passo, né? Obrigada, Maria Tereza. Depois a gente pode abrir para você, para a gente falar, de repente voltar em alguns pontos, se vocês quiserem entender um pouquinho mais. E aqui compartilhando as experiências, né? Então, né, de um medo de ilustrar um livro, de repente a gente está aqui com a parte assim acontecendo, né? Então a gente teve a experiência piloto que eu fiz lá em Santa Catarina. No final do livro, vou até mostrar aqui para vocês, eu coloco uma atividade. Tá? A atividade é o que as crianças darem nome para a própria escova, então uma forma da criança, né, aumentar esse vínculo. Então, de vez de falar, vai lá escovar o dente, né, vai lá pegar a Rosinha para passear, entendeu? Tipo, então, ajudar nesse processo. Então, eu coloco um espaço ali para a criança poder falar se a escova dela tem habilidades especiais, se tem uma cor diferente. E um espaço para a criança desenhar a própria escova. Então, as crianças levaram as escovas delas para a escola e elas desenharam a própria escova. Então, essa forma de a gente continuar trabalhando em cima da vinculação da criança com a escova. E então a gente tem aí as crianças brincando, né? A gente fazendo aquelas ações, né? A gente tá a turminha aqui das crianças pequenininhas. Surgiram, por exemplo, outras percepções. Então aqui a gente estava com uma turma de criança um pouquinho menor. E eu percebi que para essas crianças a experiência do livro foi um pouco mais difícil porque elas precisam de um livro mais interativo, menos complexo, mais interativo. Então já tem outras coisas aqui nessa mente aqui, já começando a surgir, pensando nesse público, mas que eu só fui saber realmente indo na prática. Eu tinha uma ideia de quem o público, de qual seria o público do livro, mas na prática eu pude perceber melhor. Então a gente teve aqui as brincadeiras com as crianças, né, nas práticas, né, os exames, e assim, a diversão, né? Aqui, esse menino ele tá com a mãozinha na boca porque esse exame que eu faço para ver a qualidade da escovação da criança, a gente pinta, né? A gente fala para a criança que a gente vai pintar de rosa, né? Mas é um evidenciador de placa. E aí eu pintei, né, fiz a aplicação do evidenciador e ele morria de rir, porque, tipo, ficou rosa o dente dele. Então ele segurava, ele tira a foto aqui. Então, assim, foi uma diversão total, né? E aí eu trago, né, a última premissa, que na verdade acho que é a conclusão assim de tudo, que na verdade o projeto tudo isso me trouxe uma transformação pessoal e profissional tipo muito grande. E primeiro que eu me reapaixonei pela odontologia, né? Acho que muita gente sabe, não sei se é dentista, que é uma área desafiadora, tem muito dentista, né? Então tem vários pontos da odontologia que está bem sucateado. Então, coisas que a gente às vezes fica desanimado, né? E ter feito esse projeto, ter ido para a prática, ter visto quanto as pessoas precisam desse trabalho e que talvez realmente às vezes eles precisam menos de dentista no mocho, na cadeira do dentista, né? Mais dentista na escola, né? Mais dentista criando recursos realmente. Então eu sinto que eu me reapaixonei pela odontologia, inclusive pelo que me motivou a fazer odontologia. Né? Então, depois de 10 anos de formada, é muito bom, né, ganhar esse gás. E eu senti assim que eu consegui expressar algo muito pessoal, né? Então isso me deu uma sensação de mais assim, de plenitude. Por que a internet faz isso? Tá tão bonito. É, vamos lá, Oi, torcendo. Oi, voltou. Falei, por que que a internet. internet tá trolando? Tá tão bonita a história. Pois é. Então, eu quero falar que eu acho que eu fiquei mais emocionada quando eu peguei o livro na mão do que quando eu peguei minha tese do doutorado. A tese do doutorado, eu vontade de jogar, falando que raiva, sabe? Só passei nervoso. Isso daqui não, foi uma coisa assim realmente mais autêntica, né? E, enfim, então me senti mais autêntica e inspirada a mudar os próximos passos da minha carreira, né? Então, realmente, essa experiência inaugura uma nova fase para mim na minha profissão.
E eu não sei, de certa forma, eu realmente me sinto uma pessoa melhor, não no sentido de classificar pessoas, mas eu sinto que a Tamires que começou esse projeto não é a Tamires que terminou esse projeto, entendeu? Então, assim, eu passei por várias coisas e eu acho que isso me transformou de alguma forma, né? E então a última premissa seria criar algo que conecta com a nossa essência, traz autenticidade, plenitude e transforma tanto a prática profissional quanto o desenvolvimento pessoal. E então esse projeto eu espero que ainda vá dar muitos frutos, assim, né? E a gente, semana que vem, inclusive, eu vou fazer o treinamento de professores de uma escola onde a gente vai aplicar o projeto. Então, uma ideia é que a gente possa dar continuidade, que eu possa trazer outros recursos nesse sentido, né? Continuar escrevendo, ilustrando. Né? Mas não é fácil. Eu sou assim, eu quero fazer tudo de uma vez só, né? E assim, né? Estou digerindo ainda toda essa etapa, mas eu já tenho outras ideias, mas eu estou tentando degustar este momento, né? E levar adiante, né? E os próximos passos, né, do projeto é expandir para que a gente consiga atingir mais crianças. Então, como eu falei, na verdade, o livro é para atingir crianças, mas também apoiar os pais que sabem que as crianças estão recebendo suporte na escola, que sabem que, por exemplo, os professores da escola receberam treinamento, então se o filho bater a boca, né, vai saber, o professor vai saber como conduzir. Então, assim, todo mundo se apoiando, né, para que a criança ela possa se desenvolver no sentido da saúde bucal, mas também incentivando a criança a ler, incentivando a criança a ser até essa experiência lúdica com a escovação. Então, o próximo passo é continuar levando o projeto para outros lugares, né, e buscando também apoio, porque realmente a minha maior limitação dentro do projeto é que é muito caro fazer uma publicação independente. E isso tem afetado um pouco, né, a distribuição do projeto, mas também tem buscado formas, né, de conseguir apoio para poder chegar, porque também não quero chegar numa escola e falar para uma criança, você ganha o livro e você não ganha o livro, entendeu? Porque teu pai tem dinheiro, teu pai, né, teu pai vai comprar, teu pai não. Quero chegar na escola e poder fazer com que todas as crianças tenham acesso, né? E é isso que eu estou vislumbrando. Obrigada pela oportunidade, né, tanto de fazer parte da comunidade, que, como eu falei, nossa, me apoiou demais, realmente. Eu poderia muito bem, em algum momento, ter guardado esse projeto na gaveta e ter pensado que fazer isso ia ser demais para mim, sabe? Que não era minha área. Mas a comunidade foi bem importante, realmente, para me ajudar a continuar a dar o próximo passo e chegar, né, até essa fase. Então, obrigada mais uma vez. E fico à disposição se vocês quiserem tirar qualquer tipo de dúvida aí. Espero que tenha contribuído de alguma forma trazer essa experiência para vocês. Eu particularmente achei espetacular e já conhecia o projeto, como você falou, participamos ali de alguma forma, muito mais na base do incentivo e reconhecendo a beleza do projeto que você tinha, que você trouxe, né? Deu vida. Mas hoje foi muito gostoso ver toda essa trajetória, acompanhar todo esse processo, né? Assim, é gratificante ver. Então, já deixo aqui o meu muito obrigado por dar vida a um projeto tão lindo como esse, né? Vamos passar a palavra aqui para o John fazer umas perguntas. Ali, acho que a Febrosco deixou também ali um Deixa eu comentário para ver. ti. Tem. Obrigada, vocês. E também, primeiro, parabéns. Eu achei que, assim, muito legal, assim, toda a ideia e o projeto. Parabéns pelo livro, parabéns pelos projetos que estão rolando e que vão rolar. Eu anotei as 12 premissas. Eu achei, assim, que foi uma narração de jornada muito legal e que ela serve para todo mundo, né? Apesar de algumas delas ter o uso clínico ali, que você traz para sua experiência pessoal, se tira a parte da clínica ali, ela serve para qualquer um, né? Qualquer um que está no seu momento de carreira e às vezes duvidando de que consegue fazer alguma coisa. Eu acho que é muito legal ali. Parabéns.
Obrigada, Jonathan. O intuito é justamente esse, na verdade, assim, para qualquer pessoa que quer fazer uma coisa diferente do que talvez ela tenha construído até aquele momento, ou que, enfim, pareça atípico, mas que na verdade não é, sabe? Na verdade, é realmente a gente se permitir, como eu falei, pode ser que as pessoas estranhem, pode ser que você mesmo estranhe, mas eu acho que estar cercado de pessoas como da comunidade é muito importante, porque é uma coisa que a gente já conversou nesses encontros da comunidade, é como a gente se sente à vontade de falar. A gente não se sente assim julgado, a gente não se sente criticado, a gente sente que existe uma construção, né? A gente traz alguma coisa e você recebe um feedback de outra pessoa, às vezes uma outra percepção, mas não no sentido de, sabe, desprezar a ideia ou algo do tipo. E eu acho que se existe alguma inquietação em qualquer área, é realmente trabalhar para que isso fique um pouco mais palpável para você continuar avançando. Como eu falei, nada veio pronto assim, né? Foi realmente só sentindo um pouco a minha intuição e sentindo assim algo que era mais autêntico e que não precisava fazer muito sentido nem com a minha história, nem com o que as outras pessoas iriam pensar. Mas eu fico feliz, né, de ter contribuído. E o que precisar também, me chama no WhatsApp e se a gente puder pensar junto aí, só me chamar. Boa. Quem que é o próximo? Babi? Oi, Tami, boa noite. Parabéns pelo projeto, lindo, lindo, lindo. Eu Obrigada. faço parte de um projeto chamado Amazonice, que leva dentistas para atender crianças na região norte, né, em comunidades ribeirinhas. Eu acho que esse teu livro tem tudo a ver com a Amazônia. Se você quiser, eu te conecto com uma pessoa de educação e a gente vê como é que faz para levar o teu livro para lá também. O Com que que você acha? certeza, vai ser um prazer. Vou ficar muito feliz de levar, né? Imagina, lá, eu tô aqui no sul, mandar lá pro norte, nordeste, tudo. Vou ficar muito feliz de distribuir essa escovação encantada para todos os cantos e realmente, por isso que também é muito legal falar do projeto, porque realmente, né a gente criou essa possibilidade de conversar desse assunto sem pensar que isso poderia me conectar com alguém, né, lá na região ribeirinha. E agora a gente está aqui conversando, então acho que essa é a mágica do negócio, né? Então vai ser um prazer. Fico totalmente à disposição. Pegar meu contato com vocês, né? E Uhum. vamos conversar, vamos amadurecer essa ideia, com certeza. Ai, que legal. Obrigada. Eu que agradeço. Posso fazer essa ponte aí tranquilamente entre você e Babi. Conta comigo, 100%. Carla, Oi. Parabéns, Tami. Eu sou sua colega, sou formada há 40 anos, faço um trabalho, como você diz que é dentista educadora, eu sou dentista inclusiva. Ai, Trabalho com a inclusão através da sedação, ensino sedação no Brasil, uma tarefa dificílima. Trabalho com os dentistas tentando, através do arquétipo do curador ferido. Sou facilitadora de Círculo de Mulheres, a Fogueira de Pixos veio assim, ilustrando, foi muitas coisas me atraindo para estar aqui com vocês hoje por causa dessas suas premissas, que, como o Jonathan disse, são de todos nós, né? É na hora que a gente começa a sair da caixinha e a pensar que a gente pode ser outra coisa além do que a gente é, e a nossa profissão nos exige muito, né? Na hora que a gente está em cima daquele mocho, a gente não consegue fazer nada, não abre computador, não abre nada, a gente está no mocho, e nem administra, nem é empresária, nem muito menos criativa, mas tem muita coisa linda lá acontecendo também, lógico que sim. Mas essa inquietação eu sempre tive, de não querer só ser dentista. E de lá eu saí para a saúde coletiva, fiz mestrado exatamente para jogar no mundo as ideias. E eu te sugiro que, se isso puder ser inclusivo, no sentido de que seu livro possa vir, é óbvio que isso tudo vai esbarrar em custos, mas em braille, para pessoas que tenham deficiência, e que é um projeto lindíssimo, e que ele possa ser diverso e incluso. Vai ser muito bonito ver isso acontecer. Beijo no teu coração, parabéns. Muito obrigada. Nossa, muito legal
Temos mais uma dentista na comunidade. Então, legal, muito obrigada. E com certeza eu tenho muito interesse em tornar o livro mais inclusivo, até por uma questão pessoal. A minha mãe ela é deficiente visual. E eu já pesquisei a respeito de transformar o livro em algo A história do curador ferido, né? Kiron. É Kiron. É onde você tem a sua dor, é que você consegue ser pleno e espalhar pelo mundo. Não tem nenhuma dúvida disso. Ah, que lindo. E, enfim, mas eu vou com certeza te mandar mensagem para a gente conversar mais, porque Com certeza. Se com Deus quiser, certeza eu vou estar mais com você. Essa fogueira de pinto foi uma coisa fantástica. Mexeu com a minha fogueira de mulheres. Eu tenho um ponto de fogo aqui no sítio e a gente faz encontro de mulheres nos solstícios e nos equinócios já há algum tempo. Eu sou facilitadora de círculo de mulheres. Então, fogueira é comigo mesmo. então tá super certo. Beijo, minha. Que legal. Um beijo, obrigada, viu? Nada. Deixa eu ver aqui as mensagens aqui que eu não acompanhei. Peraí. Deixa eu ver. Aqui a Fer tinha falado, né, sobre o projeto. Fer, pessoal super importante. Fer foi minha aluna, gente. Foi minha aluna de iniciação científica, passou várias etapas e a gente acabou construindo uma amizade e super me apoia em todos os projetos, né? Tem um livro aí, super indica a mãe dela, que foi aí a parte uma das leitoras que eu comentei. E Maria Tereza falou, né, sobre me coloque em contato com o Grupo Fontes também, vamos Deixa eu fazer vamos todos se um conectando. parênteses só para contextualizar também aqui, assim, a gente aqui está falando de fogueira, mas o afluentes também é água, então é a mistura desses elementos todos. E a Verdade. gente propôs lá no grupo para algumas pessoas que quisessem entrar num grupo diferente para a gente criar, co-criar instâncias para a comunidade como um todo, estaria aberto o convite e a gente denominou esse grupo de fonte, né, como sendo ali aonde brota essa água fluente. Então é isso que a Maria Tereza está comentando ali, que tudo que Tá, você trouxe entendi. aqui se conecta muito com esse grupo, que é a fonte da onde a gente está co-criando algumas ideias para levar como um afluente para a comunidade como um todo. Ah, que legal, gente. Eu vou. Você sabe, né? Pode contar comigo. E eu tinha comentado com ele no começo, né? Sobre. Eu mudei recentemente aqui para Curitiba, então estou naquela fase de adaptação. Mas ele sabe que eu estou totalmente aberta. Né? Às vezes a gente não consegue estar 100%, mas às vezes 30% que a gente consegue, a gente faz alguma coisa. Com certeza. Enfim, não sei se tem mais alguma dúvida, alguém. Se a gente vai finalizar por aqui. Só comentando que esse grupo também é um grupo que está aberto a quem quiser vir, né, a co-criar essas instâncias de bastidores, digamos assim, e cada qual no seu tempo também, respeitando sempre os tempos de cada um, como tudo que rola na comunidade, né? Mais alguém quer trazer algo? Eu tô com vontade. Sabe quando dá aquela vontade que não acaba? Assim, que tá tão gostoso, assim, pô, não queria que acabasse, assim, né? Então, a conversa foi muito, muito gostosa. E, cara, acho que essa sensação ela é muito boa, a gente ficar com esse ressoar na gente, né? Diz aí, Nath. Poxa, sabe o que que eu achei muito legal, além de todo esse encantamento que é o livro da Tami, a história que ela trouxe do processo criativo, que é lindo, né? Maravilhoso. Dá para ver o brilho nos seus olhos aqui pela tela. E parabéns pelo seu projeto. Maravilhoso que ele se espalhe pelo Brasil todo porque merece. E o que eu achei muito legal é que agora no final a gente consegue juntar água e fogo de um jeito tão bonito, né? Porque a comunidade, a gente fala dos afluentes da água, e a gente tem essa fogueira digital e uma pessoa aqui presente com uma fogueira física. Então, olha que legal a gente pensar um dia, vamos fazer uma fogueira física.
né? Então, eu achei muito bacana e que momento legal que a gente está aqui hoje. Tem lugar para hospedar, Natália, aqui em Miguel Pereira, na região serrana do Rio de Janeiro. Venham todos. Faremos uma Olha, que fogueira. maravilhoso! Estão Perto da cidade convidados. maravilhosa, então. Isso. Que A fogueira vai chegar legal! em outro nível, né? A gente tá numa fogueira de pixel, a gente ainda vai ter a fogueira presencial, É né? uma fogueira presencial. Nossa, que legal! Vamos combinar um dia fazer uma fogueira presencial que vai ser muito legal, Nossa, um sonho. né? Para mim é E muito eu achei, simbólico essa questão da fogueira, porque eu não sei se alguém sim, aqui teve experiência com escotismo quando era pequena, mas a gente tem um fogo de conselho, né? Que é uma fogueira que acende no último dia de todos os acampamentos. E esse encontro, assim, em torno da fogueira é muito especial. Tem uma música que a gente canta que vem desse momento. Então é muito, muito legal. Muito bom. ai, que bacana! Olha só, que bacana! É uma junção, né, de coisas que a gente tem, né? Eu chamo tudo isso de, não sei, não é uma coincidência ou é um feliz acaso, mas é um feliz acontecimento, né? De vir a Babi aqui falar sobre levar o livro para o norte, para pessoas que precisam dessa consciência, né, da higiene bucal e desse contato com o lúdico também, que é maravilhoso. A Carla, que está aqui falando sobre também a experiência dela como dentista e sobre a inclusão, que é muito bom, né, a acessibilidade e da fogueira. Gente, nem eu vou parar de falar, tá maravilhoso isso aqui, tô sentindo igual o Sé, não dá vontade de ir embora. Ai, gente. Muito Mas é bom. realmente uma coisa que é muito interessante, é como realmente as coisas vão acontecendo e eu comentei que eu vim aqui para Curitiba. A decisão de vir para cá foi uma decisão mais intuitiva mesmo do que algo real, assim, que eu tinha que vir para cá. E eu tive a sorte de vir parar numa clínica que existe há mais de 40 anos, que é uma clínica muito ligada, que teve ativa ali no momento de redemocratização do Brasil, né, pessoas que estavam atuantes aí no movimento sanitarista, e tem essa parte da prevenção e da educação em saúde muito forte. Então, assim, parece que eu não podia estar no melhor lugar, então até essa mudança, né? E a gente até, esses livrinhos que a gente até mandou fazer alguns com a logo aqui da clínica, porque eles estão apoiando para a gente levar aqui para as escolas esse projeto. Então, assim, realmente a gente vai fazendo as coisas e acho que quanto mais autêntico essas coisas, parece que a gente encontra pessoas mais afins, né? Mais realmente ressonantes com a gente, né? Então, estou muito feliz assim com essa nova fase, né? Com todas as pessoas que estão em volta, né, que fazem parte da comunidade. Então, só agradecer por essa oportunidade de falar desse projeto. Eu sou um pouco. Eu não sou muito ativa nas redes, essas coisas assim. Então, assim, para mim, às vezes é um pouco difícil trazer para as pessoas, espalhar, né, a questão do projeto. Então, essa daqui é uma oportunidade de falar e chegar em mais pessoas e fazer esse movimento realmente de consciência. A internet da Tami boicota ela até no finalzinho. Absurdo isso. Pronto, Tami, voltou. Deu uma cortadinha no final. Tá nos ouvindo? Oi, Tami, tá ouvindo? Ah, a internet não Estava ajudou até hoje, né? comentando aqui, a internet não está me ajudando hoje. Não, mas ela tentou te boicotar, mas você não deixou. Você foi espetacular, é isso mesmo. E eu acho que é isso, assim, eu acredito muito em movimento, todo tipo de movimento. Na palavra movimento social, na palavra movimento nosso, eu acho que a gente movimenta energia quando a gente se propõe a fazer algo, sai do lugar. E aqui no coletivo são vários movimentos, várias energias que se encontram. Então eu tenho certeza que daqui outras tantas oportunidades vão aparecer, outras tantas coisas a gente vai imaginar, outros encontros que já foram encontros aqui muito interessantes, né, que aconteceram. Então queria te agradecer de novo por você trazer tudo isso, te agradecer pela tua presença na comunidade já de início,
por nos permitir compartilhar contigo essa experiência, essa etapa da sua vida na construção desse livro. É gratificante poder assistir, acompanhar, participar da forma que é possível, seja com incentivo, seja te escutando. Então, é gratificante isso. E eu acho que a gente deve sempre ter esse olhar para que as nossas propostas de movimento possam ser impulsionadas uns pelos outros aqui. Esse é o grande poder do coletivo, quando a gente reconhece os movimentos uns dos outros e faz eles caminharem, né? Acho que a gente vai, como se diz, a gente vai mais longe, né? Sozinho a gente pode até ir rápido para algum lugar, mas junto a gente vai mais longe e tudo engrandece, né? Só deixa eu ver aqui, a Maria Tereza mandou uma última mensagem aqui também, ó, se no grupo puder haver sinergias entre os que não são de muito das mídias e os que são, seria ótimo. Com certeza, Verdade. com certeza. Eu acho que a gente pode, inclusive, levar isso lá para a fonte também. É mais um aspecto para a gente pensar como é que a gente fomenta essa expressão midiática entre todos e a gente usar o fortalecimento de um canal que a gente possa ter coletivo como um recurso para poder que todo mundo que se interessar e queira fazer suas ideias aí progredirem possa acontecer através do grupo. Gente, Isso realmente faz muito sentido, porque essa parte comercial, por exemplo, para mim também é muito difícil. Então, assim, é muito legal a gente ter essa troca, porque a gente vai se ajudando, né? E exato, ninguém consegue fazer tudo sozinho, né? exatamente. Mas juntos a gente consegue fazer um montão de coisa. Gente, saio dessa noite, meu, muito com o coração quentinho, muito feliz, com vibração boa. Espero que todos levem isso também consigo. E a gente se encontra num próximo evento já agendado, vai ser no comecinho de setembro, com a Sara, que vai falar sobre comunicação não violenta com a gente. Sarinha também é uma pessoa que eu conheço há bastante tempo, trabalhamos juntos e tem muito conhecimento nessa área, mas vai trazer da mesma forma que Tami trouxe hoje, que a gente sempre se propõe aqui, os nossos aprendizados. A gente não precisa ser especialista de nada, a gente precisa compartilhar aquilo que a gente está aprendendo. Esse que é o coração da fogueira de pizzas. Você quer falar mais um pouquinho, Nath? Eu já ia mandar um beijo para todo mundo. Só porque você falou de coração quentinho, né? E eu já estava imaginando que o encontro de hoje ia ser isso. Eu até coloquei lá na enquete no grupo do pessoal quem ia vir hoje para sentir o coração quentinho, né? Para aquecer o coração. E realmente não foi, né, diferente do que eu previ. Foi um coração quentinho mesmo. Então, só para reforçar aí o agradecimento de todo mundo que está aqui presente, foi muito especial. Muito obrigada, gente. Muito Maravilhoso, obrigada, Nath. gente. Fico à disposição lá no WhatsApp, gente. Só me chamar que a gente conversa mais, tá? Boa. Nos falamos no grupo, gente. Um grande beijo para todo mundo. Descansem, fiquem bem. Nos vemos. Então, boa noite, boa Boa noite. noite. Beijos. Obrigada, Tami. Boa noite, obrigada, eu que agradeço.